Olá, bem-vindos ao mais um Conversando com Maís e hoje com a melhor idade. Olha só, já estou até gaguejando nervosa, que eu tenho medo de chegar na melhor idade, mas... Eu já estou nela, estou tranquila. É, porque eu vou chegar com problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Vamos ler um texto do Divaldo, da Joana, psicografado pelo Divaldo, se chama Velhice. A vida, para desenvolver-se, exige energia. O envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, combalindo-lhe as forças e conduzindo à desencarnação. Apesar da importância de serem preservados a juventude interior, o entusiasmo pela vida, as ocasiões de prosseguir servindo e iluminando-se, isto não descarta o fenômeno da velhice. Cada minuto que passa adiciona consumo à máquina orgânica, impondo-te sisudez, maturidade, consciência responsável. A velhice é a quadra abençoada da existência planetária, que nem todos têm oportunidade de alcançar. Repositório de experiências é campo de sabedoria a serviço da vida. Respirando e agindo, estás envelhecendo. Pensa nisso. Vive desse modo programando a tua terceira idade, jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dissabor quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto em decadência. O pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente. Top demais. Demais essa resposta. Essa mensagem. E psicografada por um homem que tem 92 anos. E que ainda faz palestra. Ele manda a gente se preparar bem direitinho, né, Leandro? Você se imagina na melhor idade? Tem que se imaginar, né? Graças Tem que a se Deus. imaginar na melhor idade. Que é um troféu, né? Você conseguir chegar na melhor idade consciente, fazendo o que você gostaria de fazer, não tudo com a mesma energia. Porque eu considero a velhice uma evolução para o espírito, né? Porque o espírito agora tem que viver, quando vai ficando mais velho, muito mais desse lado espiritual, mental e energético do que material. Porque é a demanda para que ele comece a aprender. A vida vai tendo essas fases. Na infância é um tipo de energia, é um tipo de aprendizado. A juventude, a adolescência é outro. Quando você está adulto, a parte do trabalho já é outra. E quando você envelhece, já vem um outro. E é lindo isso. É lindo, é lindo, é lindo. Como é importante essa melhoridade saudável, né, mãe? Demais. Saudável, inclusive, em termos de coração. De não olhar para trás e se amargurar. De não olhar para trás e dizer, eu podia ter feito isso ou aquilo. Como eu me arrependo de tal coisa. Claro que nós teremos pequenos arrependimentos e até um grande arrependimento. Mas não podem ser todos arrependimentos, sabe? Tem que se olhar para trás e se comover com a própria vida. E a velhice é uma sabedoria. Porque se nós mantivéssemos a juventude física, nós não desejaríamos sair do corpo nunca, não ia morrer nunca. Mas você começa a andar mais devagar, você começa a escutar com mais dificuldade, você começa a precisar de óculos, querendo ou não. Né? E aí você inventa um óculos charmoso, de bolinha, mas é óculos do mesmo jeito. Né? Quanto mais velho você fica, às vezes você tem dificuldade de se fixar numa conversa. Eu já percebi que pessoas queridas que passam dos 80 anos, e isso os próprios terapeutas dizem, é importante a gente saber, elas se cansam com mais facilidade, obviamente. Então você leva sua mãe para um shopping. Você fica 5 horas com o shopping e reclama porque sua mãe está cansada. Mas como que a senhora está cansada? Como que a senhora já quer sentar? Mas, gente, sabe? É o cansaço visual, é o cansaço do barulho. Não dá para você levar um idoso para um shopping e 5 horas depois achar que ele tem que estar morrendo de rir. Temos que respeitar, né? É o joelho que dói. Uma tia minha recentemente me disse, Maíse, acordei com tanta dor no joelho e encontrei uma prima. Lembra da nossa avó? Ela tinha dor no joelho. Aquilo me deu um conforto. É minha genética, sabe? Não vou mais reclamar do meu joelho, porque é algo que eu não vou poder evitar. Está no meu sangue, está no DNA. Né? Se a minha avó lamentava, ainda bem que eu tenho anti-inflamatórios que ela não tinha na época dela. Isso aí é. E até isso é fantástico. A medicina de tal maneira avançou que hoje nós temos um conforto para enfermidades que nossos bisavós e avós não tinham. Até nossos pais. Sabe? Meu pai morreu de câncer há 18 anos e hoje, 18 anos depois, o câncer no cérebro continua matando, levando de volta muita gente, mas a medicação é outra. A duração de vida é maior, em muitos casos. Então, tudo isso é progresso.
E vamos nos preparar, porque cada vez mais nós vamos viver muito. Agora, viver 100 anos, cento e tantos anos, como tanta gente diz que quer, para quê? Se a sua vida não tivesse sido útil. Se você virar uma pessoa amargurada, Deus me perdoe, vai embora. Tem gente que com 20 anos de idade, quando abre a boca, eu digo, gente, por que essa pessoa está na Terra? Por que alguém não leva ela de volta para lá e ela se reprograma? Porque o que ela prometeu, com certeza, já morreu dentro dela. E velhice é isso. É você não reconhecer que tudo segue. Inclusive você. Alberto Almeida, o querido amigo do Pará, diz uma coisa certíssima. Ele diz que o nosso corpo pode ser do jeito que for. Por enquanto, ele é o instrumento pelo qual o nosso espírito eterno se manifesta. Então, não tem jeito. Um dia vai deixar de ser, mas por enquanto ele é. Então, respeito por ele, nas suas necessidades, nos seus problemas, aceitação daquilo que já está com você e que você não pode transformar. O que você puder transformar, vá atrás. Uma vez, há muito tempo, o Dr. Bezerra me disse que as pessoas que viviam muito tinham que, de preferência, se preparar para viver a velhice sem queixas, sem lágrimas. Então, é importante. Quando eu vou ao médico e o médico olha meus exames, eu digo sempre aos médicos que inveja eu tenho dos meus avós. E dos meus bisavós mais ainda. Porque eles morreram sem saber o que se passava dentro deles. Hoje, a máquina te diz que a sua ilusão acabou. Que o seu rim não é aquela maravilha que você imaginava. Que o seu coração já tem obstruções que você nem sonhava. Se você faz um de cabeça, meu Deus do céu. Já tem ali lugares onde já não existe mais a conexão. Então, sabe, os espíritos dizem, por exemplo, que Alzheimer está muito relacionado a coisas que nós guardamos como culpa. E um dia a medicina vai fazer essa associação. E não é culpa só de outra vida, não. É dessa vida. Sabe, você começa a querer esquecer determinadas coisas. Que você não aceitou, que você não mudou. Então, um dia nós vamos perceber que tudo somos nós. Tudo nos afeta. E que sejamos afetados positivamente. Mas tenhamos, meu Deus do céu, paciência. Paciência com o idoso. Sabe? Uma vez um querido amigo, que foi um dos fundadores dessa casa, já no final da vida, me abraçou e disse, Maísa, eu queria te agradecer por uma coisa. E a gente tinha uma convivência desde que eu era garota. E eu fiquei pensando o que seria. Porque eu que devia tudo a ele. Ele virou-se e disse... Porque é claro que eu percebo que eu te conto a mesma história tantas vezes e você faz a caridade de fingir que é a primeira vez que você está ouvindo. E naquele dia eu fiquei feliz comigo mesma, porque ele já estava no final da vida dele e eu tinha feito isso mesmo. Ele adorava contar a mesma história 40 milhões de vezes. E eu fazia aquela cara de interesse, porque eu sabia que ele precisava contar. Ele perdeu um filho e foi isso que o levou à doutrina. E ele me contou aquela história da morte do filho 50 milhões de vezes ao longo dos anos. Como que eu não ia ouvir? Como que eu ia dizer, não, isso aqui você já me contou. Não faça isso. O que te vai custar? Minutos. Sabe? Você não sabe seu dia de amanhã. Eu digo que eu só tenho uma filha. E quando eu falo isso, ela ficou horrorizada. Mas eu digo, para que você vai, de preferência, viver ao lado de alguém? Viva no seu lugar. Sabe? De preferência ter uma velhice tão útil e nobre que você vai poder viver sozinha por muito tempo. E eu confesso a vocês que eu tenho uma ilusão. Eu ainda vou terminar num lar. Sabe? Não aqueles lares de idoso de antigamente, que as pessoas eram maltratadas, eram amarradas. Não é disso. Sabe? Um lar onde você possa conversar e ouvir rádio. São duas paixões minhas. E aí os amigos que são muito engraçados dizem para mim, Maíse, em 3 meses você vira gerente do lugar. Porque eu vou começar a dar 1 milhão de sugestões. Vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas sabe, olha, na mocidade nós visitávamos um lar de velhinhos. Chegou uma hora que a caixa que eu tinha em casa já não cabia mais, porque cada um deles que morria me deixava uma lembrança. Então eu tinha cachecol, eu tinha Bíblia, porque eles desencarnavam às vezes naquela semana que não era da nossa visita, mas eles deixavam organizadinho o que cada um de nós da Mocidade Espírita ele ia receber com a morte deles. Pequenas coisas, um par de meia, uma touca, e a gente pegava com o maior carinho, porque a gente sabia, sabe, que isso era uma maneira de homenageá-los.
Então é duro demais quando você vê um filho maltratando mãe. Houve uma época que a psicologia dizia, não deixe o seu pai orientar seu filho, porque as gerações são muito diferentes. Hoje está todo mundo implorando para um avô e uma avó tomar conta de um neto. Hoje, quantos idosos são explorados pelos filhos porque têm dinheiro e os filhos não têm? Quantos humildes idosos são explorados dentro de casa, de casas simples, porque a pensão que eles recebem de 500, 800 reais é o que sustenta filho desempregado, neto. E a gente vai desrespeitar, sabe? Essas pessoas que viveram muito. Quase todos os fundadores da Comunhão Espírita de Brasília morreram depois dos 90 anos. Dona Irene Carvalho aos 95, seu Erasmo Cravo aos 95, seu Dr. Júlio Capilé com quase 100, Dona Laís Capilé também, seu João Alonso e Dona Hilda foram distantes também, seu Ercílio, seu Mário, o fundador absoluto e nosso presidente a vida inteira até sua morte, foi que morreu mais cedo, com 74 anos. Mas foram pessoas que tinham uma experiência de 1000 anos, porque dedicaram a vida àquilo em que acreditavam. Para eles não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha festinha, não tinha viagem, tinha doutrina, tinha comunhão, tinha responsabilidade com o coração que chegava aqui e com quem eles conversavam pessoalmente. Tinha comunhão desse tamaninho que virou tudo isso que é. Ainda essa semana, conversando com amigos, todos com a lembrança que se carrega para a vida inteira do que era a comunhão espírita, do que eram essas pessoas te receberem aqui, sabe? Então, isso é ter vivido. Isso é poder olhar para trás. Quantas vezes eu vi lágrimas nos olhos deles, lembrando com saudade de uma outra época. E você vê eles já idosos aqui, anônimos, as pessoas chegando aqui como se isso fosse um ovo, tivesse nascido de um ovo, sem saber quem eles eram. Me recordo de uma vez que a Dona Irene veio assistir uma palestra minha, salão superlotado, e um rapazinho disse a ela, a senhora chegou agora, a senhora vai ficar de pé. Porque a senhora devia ter chegado 3 horas antes para pegar lugar. E eu fiquei indignada quando ela me contou isso. Eu falei, o quê? A senhora não disse a ele, levanta meu filho? Porque se não fosse eu e todos os meus queridos da minha geração, você não estaria aqui dentro? Eu não, mas eu fiquei quietinha, encostada na pilastra. Oh, meu Deus! Sabe? Eu não fiquei sabendo quem era esse rapazinho, senão eu teria ido lá para esfolar ele. Sabe? Meu Deus! Eu desejo que todos nós que ainda temos uma certa saúde e idade, positiva ou negativa, seja a nossa vida, que nós um dia possamos olhar para trás e dizer que a nossa vida valeu a pena. Porque não há amargura maior do que você envelhecer do mesmo jeito que você era jovem. As pessoas não melhoram quando elas ficam mais velhas, não. Ao contrário. Não, fulano quando amadurecer vai melhorar. Fulano quando ficar velho vai ver o que é bom para tosse. Não. Se você não se transforma, sabe? Tem uma frase horrorosa, mas que eu repito aqui, os canalhas envelhecem. Eles continuam, muitas vezes, sem transformação. E piores, né? Porque aí a pessoa que não tem equilíbrio, que não tem caráter positivo, idoso, é um horror. Porque ele acha que vai poder continuar mandando. E tenhamos, sabe, Valesca, essa coisa que eu sei que o Leandro concorda comigo e você também vai concordar. Essa simplicidade de admitir as nossas limitações. Eu já não posso mais fazer o que eu fazia, no ritmo que eu fazia, sabe? E isso não me torna menor, não me torna mais desequilibrado ou menos competente. Quando eu era muito mais moça, eu cheguei a fazer 8 palestras em 5 dias. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, eu era louca. Mas tinha energia para isso, sabe? Hoje, não mais, e é natural que seja assim. Então, e olha como tem coisa. Recentemente eu disse, em 2020, não me convidem mais para fazer palestra domingo. Domingo eu não faço mais palestra. Teve gente que achou errado. Que achou que eu estava menos comprometida com a doutrina, porque domingo eu não faço mais palestra. Quantos almoços de domingo na casa da minha mãe eu deixei de ir? Porque tinha palestra? Sabe? É o dia em que a minha filha tem a folga dela da semana que como psicóloga ela trabalha.
E eu tinha sempre alguma coisa para fazer. Tinha dia que era aniversário dela. E eu não deixava de faltar a uma palestra. Mas agora, 62 anos, falei, vou me dar um luxo. Não faço mais palestra no domingo. Na cidade, em Brasília. Porque quando eu viajo para congresso, para encontro, não tem como. Não dá para você ir para o encontro que é final de semana e dizer domingo eu não falo. Então, sabe? Mas admitindo que o joelho dói. Sabe? Que tem dia que você amanhece como Eduardo Dussek, o artista que recentemente, numa entrevista, disse uma coisa linda. Ele disse, quando eu sento na beirada da cama ao acordar e percebo que nada em mim dói, eu penso que morri. E é isso mesmo. Vai chegar uma idade para você, se ainda não chegou, e que na hora que você sentar na beirada da cama e tudo estiver funcionando, você vai dizer, obrigada, Senhor. E tem que ser assim, para que um dia a gente deixe esse corpo, sabe, cremado, enterrado, não importa. E não olhemos para trás. É por isso que ele é importante, mas um dia deixa de ser. É por isso que quando jovens, por exemplo, ainda no auge do seu tônus vital, morrem em acidentes, os espíritos não deixam a pessoa olhar para trás, para não ver como ficou o corpo, sabe? Porque é um baque. Aquele foi o seu instrumento, sabe? Uma vez eu estava numa roda, numa terapia, e cada um tinha que dizer como se achava. E quando chegou minha vez, todo mundo morreu de rir, porque eu disse, eu me sinto uma Kombi velha. Sabe aquela Kombi do movimento hippie? Toda pintadinha de margaridas, e de repente, quando você vai dar partida, o troço dá uns solavancos até seguir. A Kombi sou eu. Mas, se você ainda dá partida, então... Tá no lucro. Tá no lucro. Eu sou um trator. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu já fiz um negócio desse grupo, as pessoas me viram como um avião. Mas eu me vejo como um trator, aqueles que tem aquela pá na frente que sai. Olha, uma boa definição. Você sabe que a moda agora é envelhecer junto com os amigos, né? Já tem em alguns países, né? Eles se reúnem, se cotizam e na velhice ficam. Então eu já tô com 5 amigos para envelhecer junto, sabia? Morar junto, inclusive. Morar junto. É tipo, não é um abrigo, vão lá, a pessoa aluga, bota cuidadores, tipo um Entendi. condomínio, envelheça junto com os amigos. Você vai cantar, dançar, não tem família perto para perturbar, encher o saco. Ai, vai cair, ai, ainda pode paquerar. Pronto. A Varesca encontrou o lugar dela. Encontrou solução. Não quero ficar com família, quero não. E o Leandro está muito moço ainda para ser comparado a um carro. Amigos, poderiam... Não, Maíse, você acha que os idosos de hoje são mais saudáveis física e mentalmente do que os idosos do passado? Porque tenho visto tanta depressão em pessoas mais velhas. É verdade. E as pessoas estão depressivas porque elas estão querendo um entendimento que muitas vezes os outros não têm em relação a elas. A modernidade não trouxe uma compreensão maior dessa relação de afeto entre pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. E eu digo a vocês, a minha geração talvez seja a última que vai ter um filho realmente preocupado que busque nos atender. Porque a geração dessa garotadinha que vai para o videogame, que vai para o computador, cujo celular ou laptop é o grande amigo, vocês acham que eles vão ter paciência com os pais? Na velhice dos pais? Eu duvido. É por isso que os japoneses estão aperfeiçoando robôs que vão cuidar de idosos, que já há alguns que cuidam lá no Japão. Não duvidem que, infelizmente, o futuro da humanidade talvez seja esse. Uma garotada que está acostumada a ter um cérebro funcionando à base de todos os mecanismos que existem hoje, para se relacionar, não vai ter a mínima paciência com pai e mãe que começar a dizer, estou sentindo isso, preciso ir no médico tal. E antigamente, claro, existiam coisas que hoje são proibidíssimas. Minhas avós faziam comida com banha de porco. A casa inteira cheirava. Você colocava um pedacinho de toucinho no feijão, aquilo a casa inteira perfumava. Hoje você coloca quilo de toucinho no feijão, você tem que enfiar a cara dentro do feijão para sentir algum cheiro. As coisas também perderam muito a qualidade. Sabe? Se percebeu o quanto de veneno que hoje é colocado na alimentação. As exigências passaram a ser muito maiores. Houve época, ainda quando eu era adolescente, em que a minha mãe ia fazer exame e se o colesterol dela estava até 240, era normal.
Hoje, se o seu colesterol for 90, o médico já olha para você como se você fosse um serial killer. De você mesmo. Então, as exigências que a modernidade trouxe também são complicadas. Porque hoje uma máquina de PET scan mostra até o seu perispírito. Você não pode mais se iludir. Você não pode mais iludir, sabe? Isso aqui eu vou resolver, isso aqui depois Deus vai dar bom tempo. Não. Porque hoje a medicina, para fazer você viver muito, exige que você esteja lá. Rente com pão quente. Naqueles limites que eles impõem. Você tem que estar maravilhosa. Isso também, uma hora, dá um cansaço louco. Sabe? Você diz, meu Deus, para que tudo isso? Tem certos exageros, porque os laboratórios de remédio vivem dos exageros. Sabe? Para você manter um colesterol 90, você vai comer alface e água e ainda vai tomar remédio. Meu querido amigo e cardiologista, doutor Eduardo, diz, a sua geração, mas vai chegar aos 100 anos, talvez, mas tomando muito remédio. Porque o nosso corpo físico ainda não está habilitado para viver demais. E volto a dizer, viver tanto para quê? Se você realmente não tiver uma vida útil, minimamente útil, para você mesmo na direção do seu semelhante. Sabe? Não tenhamos medo de encarar os nossos limites. E saber que há limites que são definitivos. E outra coisa, a medicina vive também de manter você vivo até o último dia da sua vida. Quem tem um plano de saúde bacana vai ficar na UTI, se tiver necessidade, até morrer. E eles vão adiar ao máximo a sua morte. Porque o hospital está ganhando com você na UTI, sabe? Isso é seríssimo. E existe mesmo. Então, graças a Deus, meu plano de saúde é daqueles que, quando eu entrar e o médico olhar meu plano de saúde, ele diz, deixa ela morrer aqui nesse cantinho. E é uma benção. Porque se você entra numa UTI hoje, você tem um senhor plano de saúde, tem um hospital que vai te manter vivo ali, custe o que custar. Mesmo que você não tenha mais a mínima condição de sair dali. Então, hoje já existem médicos conscientes que chamam a família e dizem, olha, ele não sai mais daqui. Ele não tem mais condição de viver fora daqui. E aí a família vai pensar se vai manter aquela pessoa ligada a aparelhos ad eternum, né? Ou se realmente vai dar uma solução naquilo. Porque vai pagar... Eu já estive em UTI. E eu conheci um rapaz que ia lá visitar o pai estava inconsciente há 4 meses. O médico, quando o rapaz entrava, dizia, vamos deixar seu pai embora. Porque não há mais condição de vida para ele. Ele não vai acordar nunca mais. Só Deus pode levar meu pai. Filho único. Aí, quando o cara ia embora, o médico virava para mim e dizia, a senhora sabe, ele vai pagar o resto da vida. Essa UTI do pai dele. E a medicina não pode fazer mais nada pelo pai dele. Naqueles meses, ele já tinha amputado um braço e as 2 pernas. Inconsciente, dentro da UTI. Tinham arrancado todos os dentes dele. Para manter o cara vivo a troco de quê? Sem falar o sofrimento que é para o espírito. Porque ele nem está mais naquele corpo e nem pode alçar o voo definitivo. Então, sabe, a sociedade tem muito que pensar. Não basta simplesmente envelhecer. Ela tem que saber que o idoso permanecerá agindo na sociedade. Se não financeiramente, materialmente, emocionalmente. Imagine o peso que será para a sociedade um monte de gente que não é mais aceita, que não é mais amada, que não é mais respeitada. Já imaginou o peso psíquico disso? E seremos mais idosos do que jovens. Agora, no ano que vem, no mundo inteiro. A Europa vive uma situação seríssima, ninguém mais tem filho. E todo mundo envelheceu. Então é um continente velho. E a qualidade de vida tem que existir. Nós vivemos num país como o Brasil em que o velho, o idoso, não é respeitado. Se você chamar de velho, inclusive, é uma ofensa. Não existe rampa, gente. Não existe rampa para o idoso com mais segurança entrar em qualquer lugar. Quantos lugares você não podia frequentar porque não tinha rampa? E tudo tem uma razão de ser. Houve uma socialite já desencarnada há 2 anos, a Carmen Marig Veiga, foi uma mulher famosa no Rio de Janeiro. Nos últimos anos ela viveu na cadeira de roda. E ela era uma mulher cultíssima. E teve muito dinheiro, depois não tinha mais. Mas ela percebeu que ela não podia ir mais ao Teatro Municipal. Porque não tinha rampa no Teatro Municipal. E ela fez a influência dela e do marido ser exercida na sociedade, na prefeitura, no governo do Rio de Janeiro,
E até elevador apareceu no Teatro Municipal. Mas porque ela foi para uma cadeira de roda e começou a ver o mundo de outra maneira. Tinha táxi que fingia que ela não estava chamando o táxi. Porque ela estava sentada na cadeira. E o taxista depois ia ter o trabalho de dobrar a cadeira dela e colocar no porta-mala. E ela era uma mulher de posses. Então imagine o que não passam os idosos que nada têm. Sabe? Então vamos pensar muito sobre isso. Envelhecer não é fácil. Né? Não tem essa coisa glamourosa de ai, é a idade maravilhosa, é a idade em que você colhe os frutos. Não é assim para todo mundo, não. Mas façamos valer os nossos direitos, não é? Respeitemos o direito alheio. Há poucos anos atrás eu estava saindo de uma consulta e vi uma mocinha de roupa de ginástica colocar o carro dela numa vaga para idosos. Ela saiu toda serelepe para a ginástica dela. E eu arranjei um papel e uma caneta na minha bolsa e deixei um bilhete. Minha cara, espero que no dia que você precisar de verdade dessa vaga, ninguém com corpo de 20 anos de idade tenha ocupado a vaga para ir para a ginástica. E coloquei no para-brisa dela. Nem sei quem é, mas espero que ela tenha lido. Espero que ela envelheça. Perguntaram a Nelson Rodrigues, o grande escritor, uma vez, que conselho você daria para os jovens, Nelson? Ele olhou para a câmera da televisão, já idoso, e disse, jovens, envelheçam. Ai. E é fantástico pensar sobre isso. Que o jovem que não te respeita, que olha para você com três sacolas, ele não quer nem saber. Ele dá passo à sua frente. Sabe? Minha filha tem 36 anos, um dia dentro do ônibus, eu com 7 meses de grávida, levantei para dar lugar a um idoso. Os 2 rapazes que levantaram para me dar lugar me olhavam com uma raiva tão grande, porque não teve como eles se manterem sentados ao perceber que eu estava grávida e tinha cedido meu lugar para o idoso que tinha entrado. Mas a cara de raiva dos 2 eu nunca vou esquecer. Tipo assim, que droga, né? Como que eu vou deixar essa mulher grávida em pé, se ela cedeu o lugar para o idoso e nós 2 somos 2 garotões, né? Isso foi há 36 anos atrás. Então, vocês imaginem como está hoje. Hoje você tem medo até de perguntar que horas são para uma garotada. Eu sei porque a garotada não respeita a faixa de pedestre, por exemplo. Toda vez que eu estou atravessando uma faixa de pedestre, estou no meio dela e alguém arranca pelas minhas costas, eu vou olhar no volante, é um garoto. Ou uma garota. Se Deus quiser, essas pessoas todas vão fazer aquilo que o Nelson Rodrigues aconselhava. Vão envelhecer. Vamos escolher o tema do próximo antes que a gente envelheça? Vamos. Quando o coração prega peças e cura espiritual existe? Hoje é você, Leandro. Eu escolho. Quando o coração prega peças. Nossa. Eita. Ele vai fazer um discurso sobre isso. Nunca sofreu disso. Não. Coração de ninguém, nunca pregou peças. Então, dê o like, compartilhe. A gente já passou de 1,5 milhão de acessos. mais.radio@gmail.com. Dê o likezinho aí no canal da Comunhão. Muito obrigado. E na próxima semana, quando o coração cria peças. Até lá.